Bíblia Israelita Completa, Bamidbar, Números, capítulo 26. Depois daquela praga, disse Yahweh a Moshe e a Eleazar, filho do Cohen Aharon: Tomai a soma de toda a congregação dos Bnei Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas e seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Falaram-lhes Moshe e Eleazar o Cohen, nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jerico, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como Yahweh ordenara a Moshe e aos Bnei Israel que saíram da terra do Mitzraim. Ruben, o primeiro filho de Israel, os filhos de Ruben, de Hanoque, a família dos Hanuquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esron, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas. Os que foram deles contados eram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datô e Abirão. Estes são aqueles Datã e Abirão que foram chamados da congregação, os quais contenderam contra Moshe, contra Aharon na companhia de Corá, quando contenderam contra Yahweh. E a terra abriu a boca e os tragou juntamente com Corá, quando pereceu aquela companhia, quando o fogo devorou 250 homens, os quais serviram de advertência. Contudo, os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Iaminitas, de Iaquim, a família dos Iaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Shaul, a família dos Saulitas. Essas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gad, segundo as suas famílias, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Hag, a família dos Hagitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aruditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gad, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Yehudá, e Onã. Mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Yehudá, segundo as suas famílias, eram de Selá, a família dos Salanitas, de Pérez, a família dos Perizitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez eram de Esrom, a família dos Esronitas, de Ramul, as famílias dos Ramulitas. Estas são as famílias de Yehudá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, de Tola, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Sinron, a família dos Sinronitas. Essas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, de Seret, a família dos Seriditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaliel, a família dos Jaleelitas. Essas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de Yosef, segundo as suas famílias, Manassé e Efraim. Os filhos de Manassé, de Maquir, a família dos Maquiritas. E Maquir gerou a Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. Esses são os filhos de Gileade. De Iezer, a família dos Iezritas. De Helec, a família dos Helequitas. De Asriel, a família dos Asrielitas. De Siquém, a família dos Siquemitas. E de Semida, a família dos Semidaitas. E de Hefer, a família dos Referitas. Ora, Zelofeade, filho de Hefer, não tinha filhos senão filhas, e as filhas de Zelofeade chamavam-se Macla, Noá,
Hogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassé. Os que foram deles contados eram 52.700. Esses são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias. De Sutela, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela. De Herã, a família dos Heranitas. Essas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Esses são os filhos de Iosef, segundo as suas famílias. Os filhos de Beniamim, segundo as suas famílias. De Belá, a família dos Belaitas. De Asbel, a família dos Asbelitas. De Airão, a família dos Airamitas. De Sefufã, a família dos Sufamitas. De Rufão, a família dos Rufamitas. E os filhos de Belá eram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamitas. Estes são os filhos de Beniamim segundo as suas famílias. Os que foram deles contados eram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. Essas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, eram 64.400. Os filhos de Asser, segundo as suas famílias. De Inná, a família dos Innitas. De Isvi, a família dos Isvitas. De Berias, a família dos Beritas. Dos filhos de Berias. De Heber, a família dos Heberitas. De Malquiel, a família dos Malquielitas. E a filha de Asser chamava-se Será. Essas são as famílias dos filhos de Asser, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. De Jaziel, a família dos Jazeelitas. De Guni, a família dos Gunitas. De Jezer, a família dos Jezeritas. De Silem, a família dos Silemitas. Essas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados eram 45.400. Estes são os que foram contados dos Binei Israel, 601.730. Disse mais o Adon a Moshe: a estes se repartirá a terra em herança segundo o número dos nomes. A tribo de muitos dará herança maior, e a de poucos darás herança menor. A cada qual se dará a sua herança segundo os que foram deles contados. Contudo, a terra se repartirá por sorte, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos. Também estes são os que foram contados dos levitas segundo as suas famílias. De Gerson, a família dos Gersonitas. De Coate, a família dos Coatitas. De Merari, a família dos Meraritas. Essas são as famílias de Levi. A família dos Libnitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Ora, Coate gerou Anrã, e a mulher de Anrã chamava-se Joquebede, a filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Mitzraim. E de Anrã ela teve Aharon e Moshe, e Miriam, irmã deles. E a Aharon nasceu Nadab, e Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando ofereceram o fogo estranho perante Yahweh. E os que foram deles contados eram 23.000, todos os homens da idade de 1 mês para cima, porque não foram contados entre os Binei Israel, uma vez que não lhes foi dada herança entre os Binei Israel. Esses são os que foram contados por Moshe e Eleazar o Cohen, que contaram os Binei Israel nas planícies de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jerico. Entre esses, porém, não se acha nenhum daqueles que tinham sido contados por Moshe e Aharon, o Cohen, quando contaram os Binei Israel no deserto do Sinai. Porque o Adon dissera deles: certamente morrerão no deserto, pelo que nenhum deles ficou, senão Queleve, filho de Jefoné, e Yehoshua, filho de Num.